Então, a descablagem é o corte dos cabos. Só que não seriam cabos, e sim liames energéticos. Então, descablar significa romper, cortar ou eliminar uma determinada conexão, seja de um objeto físico ou de uma pessoa a um determinado holopensene. E eu trouxe uma imagem aqui bastante pitoresca, né? Aqui está a definição da descablagem energética, né? Que é uma linha de pesquisa, é importante ressaltar isso, da especialidade maior para reurbanologia. Também é conhecido como a reurbanização extrafísica, a Reurbex, é um neologismo também. Eu trouxe aqui uma imagem bastante pitoresca, todos devem conhecer, que é o desenho da família Adams. A família Adams originalmente foi transmitida, né, por um seriado norte-americano na década de 60, e tem um estereótipo da cablagem energética nosográfica ou patológica. Então a gente vê aqui nessa imagem os veículos da família Adams num dia de sol, um dia bonito de sol, e está lá o carro, uma nuvem em cima, soltando raios, né, um ambiente bastante, digamos, patológico, né, e assustador. A família Adams é uma história que mostra uma família mal assombrada, digamos assim. E nós vamos ver que, normalmente, o ambiente onde há uma cablagem energética patológica ou doentia, existem consciências que alimentam aquele holopensene. Seja consciências extrafísicas ou intrafísicas, mas são as consciências que estão alimentando e retroalimentando aquele holopensene. Então, aquela coisa de nada vai dar certo, as coisas não são fáceis, são difíceis, vai se criando um holopensene nosográfico e isso acaba atraindo fatos, ações, situações negativas. Então é importante a gente colocar o seguinte: as consciências, de um modo geral, como a gente pode ver aqui no slide, elas tendem a se apropriar dos ambientes físicos, estabelecem relações de pertencimento e acabam até por confundir, melhor dizendo, a si mesmas com os seus ambientes. Ou seja, ocorre uma indiferenciação. Então, gente, o que acontece? Todos nós temos um ambiente físico. Tá? Isso é a condição humana, é saudável, é positivo, em que a gente tem uma identificação histórica com um ambiente agradável. Tá? Isso é qualidade de vida. O ambiente vai ter o nosso holopensene. O problema da cablagem energética com o ambiente é quando começa a ocorrer essa indiferenciação da pessoa com o ambiente físico. Então, nós vamos abordar mais essa questão aí para frente, no sentido de comparar esse pertencimento com situações cosmoéticas, interassistenciais e com situações nosográficas, patológicas, que requerem algum tipo de assistência. Bom, é importante um outro aspecto que a gente traz, que é a questão do holopensene. Né? Então, só um minuto, parece que voltou. Não, é aqui mesmo. Então, a gente já tinha colocado, né, a questão dos cabos físicos, na cablagem energética, existem os liames energéticos, e descablar significa cortar. Okay? Então, é importante, né, a gente sempre ressaltar que o holopensene é determinante no processo da cablagem energética. Então, o que vem a ser o holopensene, caso tenha algum colega que não conhece o termo, é o conjunto de pensamentos, sentimentos e energia. Esse é um dos neologismos, digamos assim, dos mais importantes da conscienciologia, pela inovação que ele propõe. Quando você pensa, você necessariamente sente alguma coisa e necessariamente emite algum padrão energético relacionado a esse pensamento. Então, quando a gente está falando de ambiente, que você vai estar ali naquele local por muito tempo, o ambiente tende a carrear essa energia. Então, a tendência é de que a pessoa, ao chegar, quando você vai visitar o ambiente de determinada pessoa, enfim, qualquer ambiente da nossa sociedade, se você tiver parapsiquismo, você vai exteriorizar suas energias e vai perceber a influência desse ambiente na sua psicosfera. E aí que a gente vai fazer a leitura. Se esse holopensene é positivo, se ele é negativo, ou se é um holopensene neutro. Né? Aí vem o conceito de forma holopensênica. O que vem a ser a forma holopensênica? É um determinado ambiente que você vem e se sente, digamos, encaixado naquele ambiente. Às vezes, por exemplo, para uma pessoa, determinado ambiente é negativo. Para uma outra pessoa, ela entra naquele ambiente e ela se sente bem. Por que isso acontece? Muitas vezes, essa pessoa vivenciou situações parecidas com aquela que
que não necessariamente foram traumáticas, podem ter sido até positivas. Entende? E aí vai chegar uma outra pessoa lá e não vai se sentir bem. Então isso é uma explicação. Então o histórico do local é que vai dizer muito em relação a como que nós vamos perceber esse ambiente, se positivo ou negativo. Então eu trago aqui uma ideia, né, em relação a essa influência. Quanto mais antigo um ambiente, menor é a influência da pessoa nesse ambiente. E maior a influência do ambiente na pessoa. É uma questão de força ou de potencial. Se você tem um ambiente que você vai visitar, e esse ambiente tem 1000 anos de um determinado holopensene, uma visita nossa, ou mesmo a permanência alguns dias, não vai fazer muita influência ou interferência naquele holopensene que está instalado lá. Na verdade, o ambiente tende a nos influenciar mais. Então é evidente que essa relação depende do histórico do local. E depende também do cacife da pessoa que estiver visitando esse ambiente. Né? A gente sabe que um serenão pode mudar um holopensene. Né? Agora nós estamos trazendo uma realidade bem pragmática, que é o nosso caso. Então, em geral, ambientes muito antigos e carreados de energia, a gente vai realmente perceber mais a influência desse ambiente na nossa psicosfera. Então, pessoal, quem tiver, não sei se está todo mundo ouvindo bem, se alguém tiver alguma pergunta que quiser fazer, vamos dar uma olhada aqui, ver quantas pessoas, tem bastante gente já online, sintam-se inteiramente à vontade, tá? De parar, perguntar, o objetivo é a gente realmente promover um debate aqui. Em relação a essa questão da influência, eu trago aqui um outro slide, acho que eu pulei um a mais aqui, sobre a questão geopolítica. Deixa eu voltar aqui para que vocês possam acompanhar os slides. Não está voltando aqui. Não está voltando. Não. Aqui, agora sim. Geopolítica. A gente está trabalhando o tema da cablagem e descablagem energética, para quem pode ter chegado atrasado. Então, cablagem é a ligação energética, né, de um holopensene com um objeto físico ou com uma pessoa. Então, quando a gente aborda a geopolítica, né, territorial, agora ele está adiantando aqui. Eu acho que eu cliquei 2 vezes e ele foi devagarinho, agora voltou. Vamos ver se ele vai... Só um segundinho que a gente já vai resolver isso aqui. Ele está nesse aqui. Eu quero chegar nesse aqui. Ele chegou aí, mas depois eu... Será? Você consegue ir para um específico? Eu tenho que ir um por um. Falar qual que é. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. Não, 7, 8, 9, é o 10. É o 10. É isso aí. Bom. Ok, obrigado. Bom, voltando, né? Então a questão da geopolítica. Para a gente ilustrar um pouco mais essa questão da cablagem energética, vamos analisar o território de Jerusalém, onde nós temos lá a identificação de 2 povos, tá, com um mesmo território, que é Israel e Palestina. A gente está chamando isso de uma mega cablagem energética. Entende? Por quê? Porque a história e a identidade desses 2 países, né, na verdade a Palestina não é um país, agora que está começando a ser reconhecida, né, como tende a ser reconhecida como um país membro da ONU, está lutando por isso. Os 2 países possuem ícones físicos que representam todo o holopensene de sua população. Entende? Então, assim, muitos antropólogos, historiadores, colocam que uma saída possível para o conflito é uma coisa inédita no nosso planeta.
que seria você ter 2 países no mesmo território. Então, muita gente nunca pensou, imaginou nessa possibilidade, porque cada país tem o seu território. E tudo se explica no processo geopolítico, onde o país teve toda a sua história construída, ele se identifica com a cultura, com as suas tradições, com os seus credos, as etnias, etc. e tal. Então, isso configura um país sobre um território. Agora, quando você tem, historicamente, 2 povos no mesmo território, fica uma situação bastante complicada, né? Aí se explica, tantas guerras e disputas por esse território, que é o território de Jerusalém. Aí a gente vendo essa realidade, uma das profilaxias para nós que estudamos a conscienciologia é o seguinte: como que a gente pode fazer uma profilaxia, antever essa situação e conseguir tirar partido do paradigma consciencial aplicado a essa questão ambiental? A docência itinerante a gente coloca como uma excelente forma para nós nos descablarmos, ou seja, cortar os liames energéticos com os bairrismos culturais. Então, quando você começa a fazer itinerância internacional, você vai comparar diferentes culturas, e a relação dessas culturas com o ambiente físico. E quanto mais a gente faz isso, viajando e conhecendo o país, da importância das viagens internacionais, mais a gente vai compreender que, na verdade, nós não pertencemos à dimensão física. Então, é um exercício de visualizar isso em todas as culturas. Quando você prova isso de todas as culturas, você percebe, eu sou mais do que isso. E aí fica fácil a leitura dos bairrismos, porque a gente percebe o quanto as consciências ainda estão presas à dimensão física, às tradições, aos processos culturais, etc. e tal. Então, a pergunta que a gente faz aqui é o seguinte: o quanto podemos ainda estar vinculados a um determinado holopensene na intrafisicalidade sem nos darmos conta? Se nós considerarmos que nós temos uma paraprocedência extrafísica, o intermissivista, a gente tem como a ideia básica do curso intermissivo, de que nós estivemos numa outra dimensão entre uma existência e outra, estudando para poder cumprir ou desenvolver uma programação existencial durante a nossa vida, a nossa existência. Então, até que ponto nós não podemos hoje estar nos engolidos por determinado holopensene? A gente não percebe. Mesmo estudando a conscienciologia, o quanto que a gente já conseguiu sobrepairar o holopensene, digamos, estritamente físico, que não considera a multidimensionalidade. Então, o docente itinerante, esse professor que viaja para vários locais, para vários países, ele tende a fazer uma cablagem, uma ligação, uma conexão com a sua paraprocedência, com os amparadores. Por quê? Porque em cada ambiente que ele for ministrar uma aula de projeciologia, de conscienciologia, de qualquer especialidade da conscienciologia, a tendência é ele instalar um campo assistencial. Nesse campo vai haver a presença dos amparadores e aí se estabelece uma outra conexão. As ideias tendem a ficar mais acessíveis, a gente percebe realmente a influência no sentido de promover uma assistência maior através da comunicabilidade, do parapsiquismo, da intelectualidade. E essa conexão tende a cada vez mais criar um gap, ou seja, entre a cablagem intermissivista ou proexológica e a cablagem física convencional. Chega a um ponto que a gente, muitas vezes, a pessoa que começa a desenvolver muito o processo da docência internacional, do parapsiquismo, pode ter a tendência de não sentir mais vontade digamos assim, da convivência convencional. De fazer um social, às vezes, com os amigos, no local da profissão, etc. e tal. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque a conexão com os amparadores, essa melhoria, esse investimento que nós recebemos, é justamente para fazer assistência na dimensão física. A tendência não é que nós nos tornemos consciexes nessa dimensão e nos descolemos, digamos assim, da realidade intrafísica. O objetivo é que a gente possa, nós possamos nos capacitar justamente para poder fazer assistência. Nós temos uma pergunta aqui da Cíntia, que ela diz assim, é uma pergunta: durante uma visita à muralha da China, tive uma diarreia muito forte. Analisando fatos, não encontrei conexão disso com problemas de alimentação. Poderia ter relação com a energia do local? Olha, Cíntia, você é que pode responder essa pergunta. O que a gente pode colocar é que existe uma grande possibilidade de que você possa ter feito alguma assimilação energética
né, com o holopensene ou mesmo com alguma consciência daquele local. Então, as variáveis que seria interessante você pensar. Que relação você tem com esse ambiente? Então, se nós formos ver a muralha da China, processo oriental, né, que afinidade que você pode ter com aquele local. Quando a gente faz essa assimilação, a gente estabeleceu uma ponte, né, com aquele ambiente multidimensional. Né? Você, se isso ocorreu, provavelmente, essa assimilação com essa consciência, isso deu alguma rebarba ou alguma consequência fisiológica e pode ter relação, sim, com o processo parapsíquico multidimensional. Então é interessante fazer uma anamnese, ver como estava o seu holopensene antes de chegar ao local, o que te chamou a atenção, né, na muralha da China, que sentimento que você passou a ter, que pode ter tido esse desencadeamento que você relatou. Mas é bem provável que sim. O que a gente percebe é que ambientes degradados, nosográficos, patológicos, é muito comum a pessoa que tem sensibilidade parapsíquica acabar tendo alguma repercussão. Então, essa é uma discussão interessante, porque, por exemplo, na minha condição, eu sou arquiteto, e a gente está muito acostumado em sala de aula, na faculdade, eu sou professor universitário também, a gente tem que trabalhar o assunto da preservação do patrimônio histórico. Então, eu fiz faculdade em Florianópolis, em Santa Catarina, lá na Universidade Federal, e Florianópolis é uma ilha recheada de fortalezas que foram construídas para proteger o território português na época. Bom, e aí o que acontece? Várias dessas fortalezas têm masmorras e muitos crimes, muitos assassinatos foram cometidos. Muita gente sofreu e perdeu a vida nesses locais. Então são locais, a maioria deles, a esmagadora maioria, nosográficos, doentios, patológicos. As energias são muito ruins. E hoje viraram atrativos turísticos, preservados pelo patrimônio histórico nacional, pelos fãs. E aí, gente, o que acontece? Nós vivemos numa sociedade que não considera as variáveis multidimensionais. E essa questão, por exemplo, do ambiente patológico ser preservado para a visitação, em hipótese alguma, uma vez vai ser questionado, né, a ponto disso sofrer alguma alteração. Por quê? Porque o que está sendo preservado é a edificação física e as pessoas não se atêm, não observam, não conhecem, há uma ignorância em relação aos aspectos multidimensionais. Como que a gente vai poder defender isso? Isso ainda vai levar muito tempo para entrar na pauta de discussão do patrimônio histórico. O positivo disso é que o holopensene do turismo é um dos melhores holopensenes para promover a reurbanização. Então, uma fortaleza doentia, tem um ambiente realmente carregado energeticamente, de tanto ir e vir das pessoas, dos turistas, o ambiente acaba sendo melhorado com o tempo. Aí vai depender nessa balança do quão nosográfico é o ambiente e da quantidade de pessoas rígidas, positivas, que vão lá fazer a escagem, a exteriorização de energias e dar uma contribuição para a melhoria do ambiente. Vai chegar um ponto em que a balança começa a pender para o outro lado. Tem uma outra pergunta aqui, da Mariana. A Mariana diz o seguinte, que as cablagens podem ser positivas também, ela está perguntando. Penso no caso do interlúdio e a CCCI. Eu vou entrar nesse aspecto também, Mariana. Eu vou só te pedir para você aguardar um segundinho. Elas podem ser positivas, sim. Cosmoéticas e interassistenciais. A Luciana de Porto Alegre, muito interessante essa colocação que fizeste. Dá para comentar mais sobre a questão que falaste há pouco, sobre a importância de não nos isolarmos após viajarmos e não nos identificarmos mais com os holopensenes? Deu para entender? Eu acho que eu entendi, sim. É a relação entre a questão das viagens, né, e da pessoa não se isolar num determinado local. A tendência da pessoa que não viaja, que ela fica sempre... tem muita gente que às vezes nasce e morre no mesmo local. Ou seja, é a interiorose. Então a pessoa, ela, como quando criança, estudou lá na escola básica, não sei das quantas, teve um grupo de amigos da rua, depois ela fez o ensino médio, depois acabou até fazendo uma faculdade, mas casou, teve filho, foi morar com os pais ou morar na casa do lado ou numa casa atrás da casa dos pais, estabeleceu uma rede de relacionamentos, de amizades, a vida inteira no mesmo local. Então a tendência de ficar presa, dessa consciência ficar presa nesse holopensene, é muito grande. Por que ela não se descolou disso ou não teve interesse de conhecer outros locais? Entende? Se essa pessoa um dia ela pega e sai, vai fazer uma viagem internacional e conhece diferentes culturas, quando ela volta para a sua localidade, para o seu ambiente nativo,
ela inevitavelmente vai fazer comparações. Tal lugar é mais positivo do que aqui onde eu estou, aqui é mais positivo do que tal local. Então essas comparações, à medida que você começa a ampliar o universo, digamos assim, o seu dicionário, né, de geopolítica, é que se pode falar dessa forma, quanto mais você fizer isso, mais universalista tende a ser a consciência, a personalidade em questão. Né? Você deixa de ficar preso a um determinado local. Só que se você associa isso à docência itinerante, ou seja, a tarefa de esclarecimento, você vai ter uma turbina, porque você vai estar acoplado aos amparadores. E no momento em que você começa a fazer a conexão, ou cablagem, que é o termo que a gente está usando aqui, com os amparadores, com o curso intermissivo, com digamos assim, com o veio da sua programação existencial, com a sua especialidade, né, enquanto proexista, a tendência disso extrapolar, disso aumentar demais. Porque essa conexão vai trazer para você uma outra realidade, que é a realidade da sua paraprocedência, para reforçar o que a gente havia colocado antes. Então essa comparação, na medida que você tem a companhia dos amparadores, em que você tem acesso a um conjunto de ideias libertárias que promovem a assistência, quando você entra em contato com o oposto disso, que é a intrafisicalidade interiorota, ou aquele ambiente de interior, de periferia, fechado há décadas pensando no mesmo assunto, aquilo dá um choque na consciência. Ali ela tem a certeza de que ela é mais do que o corpo físico e de que ela pode mais do que aquelas pessoas que estão presas naquele holopensene ou aquele local. Tem uma outra pergunta aqui, que é da Maranã. Não sei se é esse mesmo nome, mas aqui está constando como Maranã. Aconteceu comigo após voltar de Foz, na única vez que aí estive. Um estranhamento do meu antigo mundo. Será que foi isso que aconteceu? Eu vou te falar qual é a sensação que a gente tem aqui mesmo. Nós que moramos em Foz, no meu caso que moro aqui dentro da Cognópolis, dentro de um dos campi aqui da Conscienciologia. Quando a gente trabalha, por exemplo, num curso de imersão, onde você tem ali uma instalação de um campo energético na parte da manhã, a gente almoça, assiste uma tertúlia, depois à tarde tem debates, e já aconteceu comigo várias vezes. E à noite, no final do curso, eu vou dar aula na faculdade. A sensação que eu tenho muitas vezes é de uma ressoma. É como se eu nascesse para a dimensão física. Porque querendo ou não, numa Cognópolis, quando você está envolvido aqui com as atividades da Cognópolis, é como se estivéssemos num curso intermissivo. Ou um curso intramissivo, ou seja, aqui na dimensão física. Rodeado de colegas que fizeram um curso intermissivo, debatendo essas ideias. Mais ou menos o que a gente está fazendo aqui agora. Debatendo ideias de um novo paradigma, que evoca a nossa paraprocedência. No momento em que você sai, vai na cidade, né, e você vê a dimensão física funcionando com todas as cores e todos os cheiros, a sensação que tem é: opa, ressomei, estou de volta à dimensão intrafísica. Então, nesse sentido, é uma inteligência que a gente tem que desenvolver de conseguir lidar com essas duas realidades. Né? Como eu havia falado antes, há uma tendência desse deslocamento do eixo do intrafísico para esse eixo extrafísico e multidimensional. E nós não podemos nos tornar, entre aspas, extraterrestres. Nós temos que estar lá na dimensão física, até porque nós temos que fazer um contágio positivo, cosmoético, com as pessoas que não conhecem a Conscienciologia. E o mais interessante disso tudo é que nós podemos fazer isso sem necessariamente estar falando de Conscienciologia. Esse é um dilema muito, muito grande, né, entre intermissivistas, de saber como lidar com essa situação com os colegas de trabalho, por exemplo. A pessoa dá aula numa faculdade, ou trabalha no departamento de uma empresa, e às vezes não tem muito jogo de cintura de lidar com esse assunto. O fato de que ele é intermissivista, de que ele tem experiência fora do corpo, de que ele entende de energias, isso é um dicionário que não tem na cabeça das pessoas. Como lidar com isso? No momento em que nós aprendemos a lidar com essa realidade e a nossa energia passa para um outro patamar, nós passamos a exercer um contágio positivo e o ambiente tende a se melhorar. Né? Então isso passa muito mais por assumir a identidade intermissivista, proexológica, realmente de uma programação existencial. Um segundo momento é que nós vamos perceber se no departamento de trabalho ou onde quer que nós estejamos,
é o local para você fazer uma tarefa de esclarecimento explícita, onde você vai abordar realmente a existência da multidimensionalidade, de que nós não somos o corpo físico, e esse é um trabalho em conjunto com os amparadores. Então, como foi colocado aqui, né, depois que voltou de Foz, teve esse estranhamento. Isso é natural, é positivo, e é um indicador de que foi vivenciado uma outra realidade relacionada aqui à conscienciologia. Eu vou passar para um próximo slide aqui, onde eu trago aqui a questão dos monumentos, né? Então, se nós falamos que um território ele tem essa relação geopolítica, né? Passado, a história do local, o que significam os monumentos? Os monumentos são ícones admirados pelas consciências e eles potencializam essa cablagem energética em um determinado território. São símbolos carreados de significado e essas energias podem sobreviver por séculos ou milênios. Então, um monumento pode ser o orgulho de uma nação, né? Seja um símbolo político, um símbolo religioso, um símbolo da natureza ambiental, enfim. Então, por exemplo, para a gente pensar, né, o que significou a derrubada das Torres Gêmeas? Então, o ataque às Torres Gêmeas, premeditado por terroristas, visava justamente atingir o orgulho norte-americano, o American Way, porque era o símbolo lá da hegemonia norte-americana, econômica e etc. Por outro lado, o que significa erguer? No local, um monumento para cultuar os mortos, né? E a gente viu agora recentemente a inauguração, os 10 anos do 11 de setembro, um local extremamente melancólico, com o nome de todas as pessoas que dessomaram, né, no atentado, e aquele ambiente, a tendência é ficar cada vez mais estigmatizado, né? Então faltou, talvez, né, se houvesse uma abordagem um pouco mais profunda nisso, de fazer uma homenagem, mas que não reforçasse o estigma ambiental causado, mas sim reforçasse o ânimo, a motivação dos cidadãos em relação àquele problema que aconteceu. Aí, voltando, né, que foi colocado antes aqui pela, acho que foi a Mariana, sobre a cablagem interassistencial, né? Se ela pode ser positiva, uma cablagem, sim. É o que a gente está chamando de cablagem interassistencial cosmoética. É um fato que pode ser comprovado através do parapsiquismo lúcido, pelo pesquisador da consciência, nos laboratórios existentes nos campos da conscienciologia. Esse é um exemplo que nós estamos trazendo, não necessariamente só aqui que pode ser comprovado. Mas o que acontece aqui nos laboratórios da conscienciologia? Quando você tem, por exemplo, 5.000 experimentos de um determinado laboratório, onde ali dentro, só o que ocorreu foi um pesquisador aplicando uma determinada técnica parapsíquica para atingir um objetivo de desenvolvimento do parapsiquismo ou de uma determinada assistência. Como que vai ficar o ambiente? Como que vai ficar o holopensene desse laboratório? Isso é a cablagem interassistencial cosmoética. Então, se existe uma influência patológica e negativa de um determinado ambiente, provocando nas pessoas ao longo do tempo, nós estamos construindo, né, aqui na Cognópolis, exatamente o contrário. E nós podemos, vocês que estão nos assistindo, todos podem fazer isso nas suas moradias. É quando você tem um determinado ambiente e você sempre naquele ambiente desenvolve uma técnica, uma exteriorização de energias positiva, cosmoética. O que vai acontecer? Você, quando voltar naquele ambiente e não estiver com o seu holopensene ou com a sua energia no mesmo padrão, a tendência é que você seja influenciado positivamente pelo próprio ambiente que você criou. Eu não sei se está claro isso, mas no caso dos laboratórios, 5.000 experimentos depois, a pergunta que a gente faz, será que é possível uma cablagem multidimensional com uma determinada central extrafísica? Tudo indica que sim. Inclusive o professor Valdo já falou, numa ocasião em que nós estávamos na Aracê, no Espírito Santo, de que o laboratório radical da heurística ele está conectado com a central extrafísica da verdade. Então, quando o experimentador ele entra no laboratório, a tendência é de que ele passe a sofrer sofrer positivamente a influência da central extrafísica da verdade, no caso do serenário. Então, existem diversas centrais extrafísicas e cada laboratório, com o tempo, ele tende a reforçar o holopensene e aí sim você vai poder tirar partido. Então, nesse sentido, gente, aí trazendo um pouco para a questão até da arquitetura, para que cada um aqui possa pensar na sua própria base física, como que você lida com essa questão do holopensene em relação aos ambientes domésticos?
Então, o seu local, por exemplo, onde você escreve ou estuda, o seu filho ou irmão, alguém, assiste, por exemplo, videogame, ou joga videogame. Está com problema? Não? Então, se no seu local de pesquisa você também tem alguém que utiliza um videogame, como será que fica o HolopenCN desse ambiente? Outra pergunta. O seu laptop, onde você utiliza para fazer autopesquisa, registrar suas experiências, você acessa a internet? O que mais que você acessa na internet? Então, quais as conexões multidimensionais que você cria através da internet? Elas são coerentes com o seu objetivo de pesquisa? Então, isso é para a gente refletir. Se não são, provavelmente o seu ambiente extrafísico não é o ideal para que você possa promover atividade de autopesquisa. Então, você tem um ambiente que é a sala de estar, na base física, que é onde você recebe pessoas, é o social da sua base física. E quando você assiste televisão, você está fazendo conexões com os mais diversos holopensenes. Um telejornal vai do crime, à euforia, ao romance, à política, à economia, tudo ao mesmo tempo. Então, ali é a sala de estar, a sala de TV. Né? Tem a sala de jantar, vai ter a alcova blindada. Hoje, por exemplo, aqui na Cognópolis Foz, é de praxe, projeto de uma residência, contar um novo ambiente, que é o quarto de PENEP, e um escritório, para poder o internetsivista trabalhar na escrita do seu próprio livro. Então é positivo sim, existe a cablagem cosmoética, e o que nós temos que fazer é promover a descablagem energética, quando detectarmos ambientes que não são coerentes com nossos objetivos, e promover a cablagem cosmoética interassistencial com o HolopenCN, que pode nos ajudar. Tem mais uma pergunta aqui. A Luciana, de Porto Alegre. Ao nos sentirmos como extraterrestres em um meio, não poderia ser um estímulo para mudarmos para um local onde não nos sentimos melhor? Digamos que a organização da Alemanha me faça muito bem. Será que não chegou a hora de mudar? Digamos que a organização da Alemanha me faça muito bem. Será que não chegou a hora de mudar para a Alemanha? É isso que você está dizendo? Aí é que você tem que avaliar. Né? É importante aqui, gente, a gente ressaltar o seguinte. Existe um conceito que está sendo trabalhado aqui na Apex, que é a pessoa conseguir definir a sua identidade interassistencial, que é a especialidade da programação existencial. Todos nós, intermissivistas, temos uma especialidade, que é a nossa identidade. Então, por exemplo, no meu caso, eu fiz um curso aqui, que chamou justamente Definição da Especialidade Pessoal. E a minha especialidade, depois de analisar, refletir meu histórico na conscienciologia e meu histórico antes da conscienciologia, é a para-reurbanologia. Ou seja, reurbanologia é o estudo da reurbanização. A para-reurbanologia é o estudo da reurbanização extrafísica. Okay? Então essa é a minha especialidade, eu sou arquiteto, tenho um mestrado na área de urbanismo, então é coerente que eu venha morar e desenvolver atividades que me ajudem no desenvolvimento dessa especialidade. Então, quando eu vou definir a cidade que eu vou morar, a profissão que eu vou fazer, os amigos que eu tenho, quando eu começo a questionar o que eu estou fazendo aqui nesse planeta, né? Quem sou, o que sou, de onde vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, vai ajudar a responder essas perguntas se eu conseguir refletir sobre qual é o meu papel, né? Qual é a minha identidade, o que eu tenho que fazer, qual é o trabalho que eu tenho que desenvolver. E todos nós sabemos disso, nós precisamos rememorar, nós precisamos buscar essas informações. Ou seja, recuperar os cons, que é a unidade de lucidez que nós tínhamos antes da ressoma. Entende? Então, isso é um trabalho que deve ser desenvolvido. Então, a Luciana, né, por que Alemanha? Qual o seu objetivo? Se é que eu entendi a pergunta, né? A Alemanha é um país bastante organizado. Será que lá você não vai se sentir melhor porque você é uma pessoa que gosta de organização? A pergunta que vem antes é por que Alemanha? Né? Qual o seu objetivo nessa existência? Você se identifica com a ideia da interassistencialidade? Você está disposta a contribuir para a melhoria do nosso planeta através das suas energias, do seu conhecimento, da sua intelectualidade? A partir disso você vai saber responder se é ou não é a hora de mudar. Ok? Tem uma outra pergunta aqui do Ricardo. Eu tenho essa dificuldade. Como falar com as pessoas da SOCIM?
Como ajudá-las a ver o caráter negativo de sutilezas, como falar mal dos outros ou exibir tatuagens e piercings, e seus efeitos nas ligações com outras pessoas, sem necessariamente falar de conscienciologia. Ricardo, eu vou falar a minha experiência com isso. Tá? Eu, como professor universitário, eu já fui instigado a falar de conscienciologia em sala de aula, inúmeras vezes. Os alunos, por exemplo, no Espírito Santo, onde eu dava aula numa instituição de ensino superior, os alunos me perguntaram: você é o arquiteto lá de Domingos Martins, que fez aquelas casinhas redondas? Quem conhece a Aracê, www.aracê.org ou .com.br, Aracê é um campus da conscienciologia que tem uma arquitetura toda diferenciada, que nós desenvolvemos. Era o gancho para eu poder falar de conscienciologia em sala de aula. Naquele momento eu falei: sim, sou eu mesmo. Ah, e você é da conscienciologia? Eu falei: eu sou da conscienciologia, eu estudo já há 15 anos, etc, etc. Aí, só que eu criei a expectativa deles de que eu ia falar mais, na verdade. Só que eu falei o seguinte: olha, gente, eu estou sendo pago aqui para dar aula para vocês do assunto tal. Eu estou disponível, se no intervalo vocês quiserem, eu posso falar mais sobre esse assunto. E seguir um conteúdo convencional da disciplina. No intervalo ninguém me procurou para falar sobre a questão da conscienciologia. Então a gente tem que ter muito discernimento, porque muitas vezes o ambiente não é propício para que a gente fale de conscienciologia. E muitas vezes você pode, através do seu autoexemplo, do que você já colocou em prática, do que você tem teática, automaticamente despertar nas pessoas a mudança de determinada postura, de determinada atitude. Então, muitas vezes, aí eu falo por mim, quando a gente vai abordar a conscienciologia, a gente se sente num patamar acima ou superior, porque a conscienciologia é uma verdade de ponta do nosso planeta. Mas o que vai nos colocar acima das pessoas e dos ambientes onde nós estamos é um nível de, digamos assim, de pragmatismo ou de teática que nós já temos em relação à conscienciologia. Então é isso que a gente tem que buscar. Se eu me irrito, eu tenho dificuldade de aceitar, como você disse aqui, pessoas que usam tatuagens e piercings, se eu fico mexido com isso, aí já é um objeto de pesquisa. Por que eu estou ficando mexido ou incomodado com essa realidade? Então a gente tem que fazer a autopesquisa nesse sentido. E aos poucos, à medida que a gente vai trabalhando com essa visão mais teática, de maior verbação, falar ou não falar de conscienciologia se torna secundário. O seu autoexemplo vai falar mais alto. Entende? Vai chegar um determinado momento onde você não está pensando, falo ou não falo, falo ou não falo. Quando você vê, os amparadores vão estar presentes, se instala um campo energético e automaticamente alguém pergunta: por que você é diferente? Você fala: olha, eu estudo uma ciência que tem autopesquisa e a gente estuda as energias e isso automaticamente vai fazendo com que a gente... Aí você vai falar naturalmente sobre conscienciologia até sem planejar. É assim que a gente percebe que as coisas começam a mudar. Eu não sei se eu fui claro, se quiser a gente pode trocar mais ideias sobre isso. A Sueli pergunta o seguinte: através da TARES, podemos fazer descablagem de alguém ou somente é possível na própria pessoa? Sueli, excelente a tua pergunta. Tá? Pelo seguinte, o que a gente percebe? A gente pode promover a descablagem numa outra pessoa. Por exemplo, a técnica do arco voltaico, tem cursos aqui no CAEC que trabalha com a realidade do arco voltaico. O que é isso? Você promover o arco voltaico numa pessoa, muitas vezes você corta as conexões de determinadas consciências ou determinados holopensenes da pessoa. Os amparadores, através do epicentro consciencial ou quem estiver fazendo a energização, você vai impregnar a pessoa com uma energia de um padrão superior àquele que ela está acostumada. Então, naquele momento, às vezes, corta conexão e as consciências, guias cegos ou assediadores, eles vão ser afastados. Mas aí o que acontece? Se a pessoa não muda o seu holopensene, se ela não aproveita aquele... Porque ocorre um gap. A pessoa vai perceber que ela tem um padrão, de repente ela tem um padrão muito superior. As ideias vão ficar mais claras, ela vai ficar até mais inteligente, vai fazer associações de ideias que antes ela não fazia. Ela tem que pegar, meio que fotografar esse referencial, para que ela possa aplicar técnicas para ela chegar nisso sozinha. Senão o que acontece?
automaticamente ela volta, e aí a força do holopensene pessoal, do ambiente onde ela está inserida, das companhias dessa pessoa, ela vai automaticamente aos poucos voltando ao holopensene antigo, e as consciências retornam, como se fosse realmente pousar naquele velho e conhecido L ponto, que é o holopensene da pessoa. Então a dificuldade é justamente, após esse corte, que pode ser promovido por terceiros ou pela própria pessoa, ela conseguir mudar ou reestruturar o padrão pensênico. E isso não é fácil, a mudança do padrão pensênico requer bastante esforço da própria consciência. Não sei se eu respondi isso, Eli, mas se você quiser a gente pode voltar a essa questão. Então vamos adiantar aqui o nosso slide. Nós falamos do laboratório, que é possível um laboratório fazer a cablagem interassistencial cosmoética. Numa maior escala, a gente vê a cognópolis. O que seria a cognópolis? A instalação de um campus da conscienciologia cria na dimensão intrafísica uma âncora dos trabalhos assistenciais e uma ligação entre o físico e o holopensene intermissivista, ou seja, da comunidade extrafísica. Então vamos pensar o seguinte, quando nós temos uma cognópolis, ou a cidade do conhecimento, imagine vocês, quase 600 pessoas já mudaram para Foz do Iguaçu. Imagine que nessas alturas seja até mais de 600 pessoas. Cada pessoa morando numa base física, muitos já fazendo TENEPS, diariamente participando de dinâmicas parapsíquicas, de cursos onde VERPONs são debatidas, verdades relativas de ponta. Então o holopensene de autopesquisa, de evolução da consciência, começa a ficar cada vez mais forte. É muito comum, né, para nós que estamos aqui diariamente, chegar uma pessoa da cidade, um prestador de serviço, quando ele entra aqui na Cognópolis, ele desvia os olhos das edificações e pergunta, o que vocês fazem aqui? Aqui o ambiente é diferente. Ele não está vendo que é zona rural, ele não está vendo que tem muitas árvores, ou passarinho, ou construções em formato de circo. A gente sente, quando a pessoa faz esse tipo de pergunta, a maior parte das vezes, o holopensene influenciou a pessoa. Ela foi contagiada positivamente. Então essa pessoa tem alguma sensibilidade parapsíquica. Então é interessante a gente avaliar o que é a força da cognópolis. Trata-se, nesse caso, de uma cablagem, eu vou ler aqui que saiu a imagem aqui, de uma cablagem energética cuja força do holopensene será proporcional ao nível interassistencial do grupo intrafísico e o tempo cronológico das atividades ali realizadas. Então a gente tem hoje 15 anos de cognópolis. Né? Vamos imaginar daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, sumiu o slide. Então, daqui a 20 anos, 30 anos, qual vai ser a força desse holopensene, né, da cognópolis? Quanto mais tempo uma determinada atividade é realizada, maior será o holopensene aqui instalado. Então, está começando do zero? Só um minutinho, gente. 3, 6, 9, 12, 15. Pode botar no 16 já. Então, a força do holopensene da cognópolis é a força da quantidade de pessoas em uníssono, né, entrando em sintonia com o holopensene do curso intermissivo, com o holopensene interassistencial. Tem mais uma, o Ricardo aqui, ele continua na pergunta dele. Aqui, as pessoas me perguntam, por exemplo, por que você não usa mais piercing? Ou, por que você conversa mais com os professores do que com os outros alunos da faculdade? As minhas motivações são multidimensionais, mas eu não sei como responder a esse tipo de pergunta sem entrar nos conteúdos da conscienciologia. Eu entendo e eu já passei por isso. Na época do 1993, 94, quando eu estava na faculdade, eu fiz um projeto de um condomínio conscienciológico, né, para a faculdade de arquitetura. Então eu assumi a realidade da conscienciologia, minha identidade, dentro da faculdade. Você imagina, eu tinha colegas que faziam projeto de hotel, pousadas, presídios, edifícios, shopping centers. É um projeto de graduação da faculdade de arquitetura. Eu fiz um condomínio conscienciológico. E o mais interessante, Ricardo, que aconteceu comigo, é que eu percebi, meu pai sempre dizia isso, diz-me com quem andas que eu te direi quem é. Eu odiava quando ele falava isso na minha infância e adolescência. Né?
E aí o que acontece? Na faculdade eu comprovei isso. À medida que eu comecei a inserir no curso de graduação o projeto do condomínio conscienciológico, eu comecei a atrair a presença de outros colegas de outros períodos do curso pela temática. Então teve colegas lá da yoga, Tai Chi Chuan. Vem cá, você que está fazendo um condomínio aí que trabalha com as coisas das bioenergias? Aí eu falei, meu projeto é assim, assado. E eu mudei o meu Holopensene e comecei a atrair outros colegas, entende? Então eu mudei o Holopensene, mudaram-se as companhias físicas e extrafísicas, entende? Então isso, na ocasião, para mim, me chamou muita atenção, né, no curso de arquitetura. E eu olhava o perfil dos meus amigos, né, do início do curso, não eram pessoas assim negativas ou patológicas, mas eram pessoas convencionais. Quando eu faço a opção por um trabalho assistencial, naturalmente esses colegas eles perderam um pouco o interesse e naturalmente foram se afastando, né? Então, aos poucos você vai desenvolver um pouco mais de jogo de cintura em relação a isso, né? E procurar ver, por exemplo, aspectos físicos que dizem respeito ao problema de usar um piercing. Se você for fazer uma pesquisa na internet, você vai ver o risco que é a utilização de piercing e o risco que é tatuagem. E outra, uma questão que você pode colocar para as pessoas que fazem tatuagem, a tatuagem é uma fotografia da vida da pessoa naquele momento. Então ela vai lá e fotografa o nome da namorada ou do namorado, fotografa o nome de uma banda de rock ou uma imagem que diz respeito a um determinado filme, ela vai lá e coloca aquilo no corpo. E as pessoas amadurecem, depois você se desidentifica com aquilo, como é que você faz para tirar? Olha que besteira isso. Não precisa de um argumento conscienciológico para você derrubar uma bobagem que é uma tatuagem ou um piercing. Entende? Então você pode estar utilizando isso sem necessariamente abordar a conscienciologia. Essa imagem que vocês estão vendo aí é a mega cablagem cosmoética. Que seria você, a partir de uma cognópolis, você conseguir fazer a conexão com uma comunidade extrafísica avançada. Então, no caso da Cognópolis Foz, né, existe a Interlúdio, que é uma comunidade extrafísica que tem conexão com a Cognópolis Foz e está conectada no sentido de os intermissivistas, as pessoas que estão no Interlúdio, participarem mais ativamente do cotidiano da Cognópolis, em trabalhos assistenciais, e que provavelmente alguns de nós, muitos de nós, podem ter relação fora do corpo com essa realidade. Então isso seria a mega cablagem cosmoética interassistencial. E quanto a falar mal dos outros, fofoca, etc., Ricardo Oliveira, olha, a gente recomenda o seguinte, né, antes de entrar na tenepse, na descablagem, quanto a falar mal dos outros, a fofoca é um vício que as pessoas têm. E é um vício de drenagem energética, de vampirização. Falar mal dos outros é uma das coisas mais anticosmoéticas que existem. Só que o anticosmoético não é apenas fazer a fofoca, ou seja, quem fala a fofoca. Tão anticosmoético quanto é você ouvir a fofoca. Entende? Então, às vezes, é até mais patológico do que quem está falando, dependendo do nível de consciencialidade da pessoa. Qual é a técnica que a gente sugere? Quando alguém chegar para você, cara, você tem ideia do que fulano, quando você sente pela energia, pela intencionalidade, que é uma fofoca, que ali vai vir um veneno relativo a terceiros, você corta. Olha, se você vem falar mal de alguém, se esse alguém não puder estar presente aqui, é melhor você parar, eu não quero ouvir. Vai ser um choque para a pessoa. Ué, que besteira é essa? Você nunca foi assim? Por que você está falando desse jeito? Isso não, isso é fofoca, cara. Não vai ajudar a pessoa se você falar para mim? Não vai? Então eu não quero ouvir. Fica para você. A pessoa, quando ela vem falar essa fofoca, é porque ela está com incômodo e ela quer passar isso adiante. Quando você interrompe a cadeia, vai dar o desconforto para ela, ela vai ficar chateada, pé da vida, né? Só que tem um detalhe, ela não vai mais te procurar para fazer fofoca. A tendência é ela te riscar do caderninho da fofoca. Então, nesse aspecto, você interrompeu uma cadeia. Você não vai, além de não passar para frente, você também não vai ouvir. E à medida que a gente começa a fazer esse tipo a ter esse tipo de postura, viu, Ricardo? O que vai acontecer naturalmente é que pessoas que não fazem fofoca, não se interessam ou têm outro padrão, começam a se aproximar da gente.
Eu estou falando isso, gente, isso faz parte de um processo de reestruturação pensênica, do seu holopensene. À medida que a gente começa a mudar o nosso holopensene, nós vamos mudando os nossos amigos naturalmente, vamos mudar os ambientes que a gente frequenta, e quando a gente abordou lá atrás, de que a gente não deve parar de frequentar ou de conhecer ambientes convencionais, é porque justamente nos ambientes convencionais que estão os nossos assistidos. É lá que estão as pessoas que a gente vai poder ajudar, poder fazer assistência. Evidentemente, nós temos que frisar que tem determinados ambientes que não vale a pena, que não compensa a gente entrar. Né? Na balança, na economia de males, esses você deixa para lá. E aí cada um vai fazer a sua pesquisa e reflexão. Bom, TENEPS e descablagem. TENEPS e a instalação de campi. TENEPS, campi, é o plural de campos, tá? Por isso que a gente fala campi e nós estamos falando de modo genérico. TENEPS, ou tarefa energética pessoal, é uma técnica, né? Existe hoje o livro, Manual da TENEPS, inclusive disponível para download, para vocês que estão aí acessando a nossa web conference. Você entra no site da Editares e pode baixar, fazer o download do Manual da TENEPS e conhecer um pouco mais essa técnica, que é uma técnica de grande responsabilidade interassistencial, porque ela é feita todos os dias, no mesmo horário, para o resto da vida. E o que vai acontecer é que a pessoa, à medida que ela começa a praticar a TENEPS, a base física, e tem alguns pré-requisitos para você aplicar a TENEPS, a base física dessa pessoa tende a ser, sob a ótica da dimensão extrafísica, uma espécie de enfermaria, um poliambulatório ou um hospital, dependendo do gabarito dessa pessoa. Ou seja, a base física vai começar a ser frequentada por consciências extrafísicas necessitadas de assistência ou de atendimento. Por isso a responsabilidade. Né? Você, por exemplo, muitas pessoas não gostam nem de imaginar, né, como que é a vida de um médico que é chamado ou por um bip, ou por um celular, ou por algum meio de comunicação, onde ele fica 24 horas, às vezes, à disposição do hospital. Então, o médico está lá, no Natal, de repente toca o telefone e diz, doutor, cirurgia agora, tem um paciente assim, assim, assado e tal. Ele sai de casa, vai para o hospital, faz a cirurgia e retorna 2, 3 horas depois. Entende? Isso é disponibilidade assistencial. Então, a responsabilidade de assumir a TENEPS diz respeito a abrir mão, né, de você ser uma consciência convencional e passar a ter essa cablagem, essa conexão maior com os amparadores do ponto de vista multidimensional, de uma forma mais contínua. E nós percebemos, com a fundação do CIAEC, aqui no nosso slide, em 1995, os trabalhos aqui em Foz, na antiga cooperativa, eles deslancharam após a mudança do grupo base de voluntários tenepicistas aqui para o campus. Na ocasião, nós chegamos aqui, os primeiros pioneiros, né, chegaram em julho de 95. No meu caso, eu cheguei com outros colegas em novembro, mas nós não viemos já de cara morar no campus. Nós ficamos na cidade, todos nós. Na verdade, quem morava aqui era o Moacir, que mora até hoje, e desenvolveu um trabalho assim, fundamental no aspecto da reurbanização, junto com os outros colegas tenepicistas aqui. E aí, gente, o que acontece? Nós percebemos que tudo dava problema aqui na base, no CAE. O fornecedor de materiais não chegava, os materiais, né, materiais de construção, a prefeitura que tinha que aprovar projeto, ele não chegava, o projeto dava problema, ficava travado por um determinado documento. Assim, a quantidade de dificuldades, de problemas que nós enfrentávamos era enorme. Só que até então, aquilo a gente entendia apenas como contrafluxo. É o contrafluxo de instalar o Centro de Altos Estudos da Consciência, hoje da Conscienciologia, que deu problema de várias ordens e que a gente tinha que ter persistência, determinação, né, para poder o negócio funcionar. Aí, caiu a ficha para nós. Como que a gente quer instalar um Centro de Altos Estudos da Conscienciologia morando no centro de Foz do Iguaçu? Aí começamos a entender o seguinte, peraí, então existe uma questão que tem que ser trabalhada. Vamos morar no campus, colocar energia no local para ver se a coisa melhora. E nós fizemos um verdadeiro mutirão, né, os voluntários na ocasião, para poder dar início ao trabalho.
À medida que nós começamos a morar no campus, e esse mutirão passou inclusive por terminar de pintar a construção, de ficar mais junto dos pedreiros que estavam reformando os trabalhos, etc. e tal. E aí, sei que a partir disso, a sede da cooperativa mudou aqui para o CAEC e a coisa começou a acelerar de uma tal forma que o trabalho deslanchou. Acho que está no 17. Entende? Então, a TENEPS, né, só para vocês terem uma ideia, né, o local onde hoje aqui está instalado o CAEC, né, o terreno que foi doado, que deu origem a todo esse trabalho, tinha que pocilga, galinheiro, era pasto, onde o gado que havia aqui pastava. Então, vocês têm uma ideia do ambiente extrafísico. E aqui nas cercanias do CAEC, tinha matadouros de animais, né? Enfim, o povo criava porco, galinha, gado, e realmente matava os animais aqui para poder vender para a cidade. Então, assim, o ambiente era nosográfico, né? O ambiente era patológico. E aí os pioneiros têm esse papel de fazer essa reurbanização mais densa aqui do local. A Mariana pergunta o seguinte: como é possível provar a influência da TENEPS na reurbanização do local? Por exemplo, eu sou tenepecista e morei 10 anos num bairro. O local mudou muito e até foi criado um campus universitário, a 2 quadras da minha casa. Como posso avaliar a influência da TENEPS nesse caso? Mariana, eu imagino que você já tenha lido o livro, o Manual da TENEPS, né? Assim, a gente nunca pode ser, minha visão disso, tá? Determinante em relação a essa conclusão. Ou seja, caiu de novo, Rodolfo. Ou seja, a gente não pode ser determinante no seguinte sentido: essa assistência que aconteceu no meu bairro foi através da minha TENEPS, né? Porque seria um processo muito personalista, digamos assim. O que a gente sabe? Quando a pessoa começa a fazer a TENEPS, veja o que aconteceu no CAEC. Né? Não era o Alexandre que estava aqui fazendo a reurbanização para a instalação do CAEC. Havia um grupo de voluntários morando aqui, tenepecistas. A Basicom, né, que foi um projeto de, entre aspas, médicos residentes, ou voluntários residentes, ela chegou a ter 16 praticantes da TENEPS no auge da instalação do CAEC. Então a gente pode dizer que essa reurbanização, sim, foi fruto desse trabalho interassistencial. Né? E vale ressaltar que no início do CAEC, nas primeiras obras, nós chegamos a ter quase 40, 50 pessoas trabalhando aqui, uma pressão holopensênica muito grande, e na época nós ainda, num trabalho inicial, né, em relação à questão interassistencial, o que nós fazíamos? Nós pegávamos os nomes de todos os pedreiros, serventes, todas as pessoas chaves que não entendiam de conscienciologia e que estavam conosco nesse trabalho, nós colocávamos num fax e enviávamos para o FIEC do professor Valdo. Então o professor Valdo segurou muita barra aqui no início do projeto do CAEC, até que houvesse uma estrutura mínima para as coisas se assentarem, se instalarem. Então, com o tempo, né, depois em 2001, o professor Valdo mudou para cá e houve um segundo movimento de ampliação e de expansão da conscienciologia, porque junto com o professor Valdo também, inúmeros voluntários do Brasil inteiro agregaram valor ao trabalho aqui da instalação da Cognópolis. Agora, a gente sabe que quando uma pessoa começa a fazer TENEPS numa cidade, num ambiente urbano, é natural, né? O primeiro desassédio que acontece, a pessoa faz com ela. É o autodesassédio. O segundo desassédio que ela faz é com a dupla, o marido, a esposa, ou o filho, ou quem estiver morando, né, com esse tenepecista. À medida que ela faz o desassédio, o autodesassédio, o desassédio do ambiente, a tendência é isso começar a aumentar. Então é muito comum o tenepecista perceber que o vizinho passou a cortar a grama da casa com maior frequência. Que o vizinho pintou o muro da casa, né? Começou a melhorar o ambiente, não só da sua própria casa, porque muitas vezes o tenepecista que se dá conta, com o tempo, de que a casa está com um aspecto ruim. Ele vai e pinta a própria casa, melhora o ambiente. E isso tende a criar um efeito de ressonância, através da mudança do holopensene da base física, com os ambientes próximos. Né? Até chegar nisso, tem aqueles benditos 6 meses, onde a poeira vai aumentar. Para quem mora em apartamentos, os primeiros 6 meses, é quando começa, e isso é comum a gente ouvir, começa a acontecer no andar de cima uma entropia, um barulho, salto
salto alto, barulho na laje, começa a incomodar, som da televisão começa a ficar alto. Então esse é o contrafluxo que é comum ocorrer, né, na base física, até conseguir passar o gargalo desses 6 meses. Eles me ouvem quando saem? Eles continuam ouvindo, né? Então, assim, até passar esse gargalo de 6 meses, né, que a pessoa consegue se estruturar e se sustentar, é normal que a pessoa comece a perceber que o ambiente em volta dela começa a melhorar. E isso não tem limite, vai depender do gabarito do praticante da TENEPS, porque a tendência é chegar no bairro e ampliar até se tornar uma OFIEX, aí essa reurbanização atinge um patamar bastante superior. Bom, então a gente, continuando aqui, uma recomendação, né, em relação a essa questão da TENEPS, quando nós percebemos em Foz do Iguaçu que o trabalho fluiu a partir dos TENEPSistas mudarem para cá e morarem no local, ajudou a reurbanização do ambiente extrafísico, isso passou a ser uma recomendação da Unicim, a União das Instituições Conscienciocêntricas Internacional, para a instalação de campos da Conscienciologia. Se uma determinada instituição comprou um terreno e quer instalar um campus da Conscienciologia, primeiro passo, colocar nesse campus uma dupla evolutiva de TENEPSistas para iniciar o trabalho de reurbanização básico do local, né, extrafísico, para que as outras atividades mais nobres possam aos poucos começar a ser instaladas. Entende? Então isso virou uma recomendação da Unicim. Essa técnica foi aplicada na ARAC, essa técnica foi aplicada na IAC e foi aplicada no campus Saquarema. São as cognópolis que nós temos hoje, já com terreno funcionando, né, no processo de instalação da cognópolis. Então, gente, o que é importante a gente ressaltar é o seguinte: esse hospital residência, como eu falei antes, né, quando você tem um grupo de moradores voluntários, TENEPSistas, por que ele se faz necessário? No momento em que nós começamos o trabalho da Conscienciologia, por exemplo, vamos pegar uma coisa, seja a construção de um laboratório ou um evento como um congresso de TENEPS, o Fórum da TENEPS, que vai acontecer agora aqui no final do ano. Quando você promove, você tem um objetivo assistencial de alto impacto assistencial, o que seria alto impacto assistencial? É você ancorar nessa dimensão física um determinado trabalho que vai repercutir cosmoeticamente, positivamente, na assistência a muitas consciências. A gente não tem nem noção da quantidade. É natural que vá haver um contrafluxo na instalação desse evento ou dessa construção. Por exemplo, um acoplamentário. Né? Qual o nível de contrafluxo para a construção do acoplamentário? Porque o acoplamentário é uma construção física e uma técnica interassistencial parapsíquica grupal. Né? No momento que você inaugura, existe uma pressão contrária, antagônica à disseminação da conscienciologia. Então, durante a construção, ou durante um evento, ou qualquer atividade da conscienciologia que vai atingir esse objetivo, os voluntários que estiverem trabalhando durante essas ações todas, eles naturalmente vão fazer a escagem das consciências que acabam sendo colocadas por assediadores para atrapalhar aquele objetivo. Então, se não houver esse hospital residência, essas consciências indo e vindo, fazendo esse papel de formiguinha, trazendo as consciências, limpando os ambientes, trazendo as consciências, limpando os ambientes, o objetivo pode não acontecer, pode dar algum problema. Por isso que a recomendação de, por exemplo, a instalação de um campus da conscienciologia é justamente de que seja de duplas evolutivas de TENEPSistas, né, veteranos de preferência, que já tem uma certa bagagem ou experiência para segurar a pressão e não acontecer nenhum tipo de acidente de percurso. Eu não sei se eu fui claro em relação a essa ideia do hospital residência, mas é um local, na época que a gente estava aqui em Foz, eu gostava da analogia do sistema renal. É como se a Basecom, ou a base física, né, dos voluntários que estão mais dentro do campus, é como se fossem os rins, limpando
o ambiente permanentemente, 24 horas por dia, para que aqueles alunos ou prestadores de serviço pudessem ser assistidos e que o objetivo fosse atingido de uma maneira mais constante. Sumiu aqui a janela do bate-papo. Não sei se ela zerou, então beleza. Bom, e aí a gente dando continuidade, como a gente tinha colocado antes, a rotina de instalação de um campus, ela vai precisar 24 horas desse trabalho. E aí a gente faz uma distinção entre a assistência implícita e a assistência explícita. Eu já falei um pouco sobre a assistência implícita antes, que é aquela assistência onde você não fala de conscienciologia. O teu exemplo pessoal é que vai fazer a assistência. A tua energia cosmoética saudável, uma energia assistencial, é que vai contagiar positivamente as pessoas e a partir disso pode ou não acontecer a assistência explícita. O que vem a ser uma assistência explícita? Quando você explicitamente vai fazer uma tarefa de esclarecimento, você vai falar do holossoma, você vai falar da multidimensionalidade, você vai falar de experiência fora do corpo, e aí não tem mais barreiras ou limite, ou nenhum tipo de constrangimento de você abordar a conscienciologia. Por causa do campo instalado, vai propiciar que isso possa acontecer. Se por acaso alguma pergunta não foi respondida, tá? A pessoa pode perguntar de novo, porque zerou aqui a minha tela do bate-papo. Sinta-se à vontade de refazer a pergunta. Então, assistência implícita e explícita, a matéria-prima disso é o quê? Escagem. Assimilação simpática. O acoplamento e assimilação simpática, onde você faz a escagem. Tá? Você chegou, por exemplo, a minha experiência maior é com obra porque eu sou arquiteto. É o meu maior trabalho aqui hoje na conscienciologia. Então você chega numa determinada obra, por exemplo, a construção de um laboratório, e você vê que está tudo devagar. Né? O laboratório tem que inaugurar no final do ano, você chega lá, pelo ritmo, vai levar 2 anos para ser construído. Por quê? Porque o cara está assediado, o pedreiro está assediado, o engenheiro estava assediado, o fulano que ia trazer o material, o caminhão quebrou no meio do caminho, e o cara voltou para a loja e esqueceu de trazer o material de construção. Então o que você vai ter que fazer? Pegar o telefone, vai ter que fazer uma exteriorização de energias, fazer a assimilação simpática com o fulano, fazer a escagem e vai depois levar para a sua TENEPS. Então vejam, a abordagem que nós estamos colocando aqui da TENEPS é uma abordagem muito pragmática. Ela é uma ferramenta para que o seu objetivo interassistencial seja atingido. Aqui é uma pergunta, se a consciência estiver em crise, deve parar a TENEPS com crise baratrosférica, do tipo arrastão? Olha, eu não me sinto gabaritado a responder essa pergunta para você, se você deve parar ou não a TENEPS. Tá? Então, assim, a gente sabe que a TENEPS promove determinados gargalos. Tá? E às vezes dá certo. Onde você tem que ter persistência, você tem que ter uma determinação, buscar uma conexão maior com os amparadores, buscar sobrepairar essa situação, para que você possa manter a visão assistencial ou interassistencial. Tá? Aquela famosa frase, isso também passa. Né? Quando a gente tem uma determinada crise, mesmo sendo tenepsista, a gente pode estar sujeito a uma determinada crise, a gente tem que fazer uma autoanamnese e ver como foi que eu entrei nessa crise. Né? Aonde que eu abri uma porta, ou dei uma brecha? Qual é o padrão das consciências que estão comigo? Qual é o aprendizado latente para que eu possa fazer assistência para essas consciências e fazer dar um salto em relação à minha TENEPS? Uma sugestão que eu daria para você, vem fazer o fórum da TENEPS agora no final do ano, vale a pena, porque você vai ver diversas pessoas com dúvidas semelhantes, é um grande pit stop multidimensional, onde todos os carros vêm para o box e a gente faz um intercâmbio. Como é que foi o seu processo? E o seu? Como é que eu posso melhorar isso? Como é que eu posso melhorar aquilo? É um grande lava-jato multidimensional e todos saem ganhando. Então valeria a pena você pensar na possibilidade de vir fazer o fórum da TENEPS. Aqui tem laboratório da TENEPS também. Se você, não sei, é de São Paulo, se é mais fácil para você ir até o campus Saquarema, né, se informe em relação à possibilidade de fazer o laboratório da TENEPS, entrar em contato com pessoas que possam, de uma forma mais próxima, poder lhe ajudar. Qual a sua sugestão para otimizar a autodescablagem para otimizar a ProEx? Bom, primeira coisa, qual é a cablagem que você quer descablar? Né?
qual é a situação que está ali atrapalhando. Primeiro você tem que fazer esse mapeamento, né, para depois você produzir a descablagem. Dependendo da cablagem, é uma mudança de holopensene. Então, eu dei alguns exemplos, né, da pessoa que está lá no ambiente onde ela escreve o livro, e ela faz, onde ela escreve o livro, ela acessa a internet. Você quer fazer a cablagem cosmoética com os amparadores para você escrever uma verdade relativa de ponta? Primeiramente, o computador, o ambiente onde você vai fazer isso, não deveria ter nenhum tipo de interferência externa. Corta a internet. Se usar a internet, só usa para pesquisa da sua verdade relativa de ponta. Eu fiz isso na minha casa e funcionou, que foi uma maravilha. Você imagina, eu trabalho como professor universitário, tenho que corrigir prova, corrigir trabalho. Quando eu chego em casa com 80 trabalhos de graduação para corrigir, eu tenho que fazer a evocação de todos esses 80 alunos. Então você entra na realidade astrafísica daquele aluno, você lembra dele, se ele ajuda, se ele atrapalha, você faz uma conexão com esse aluno. Eu não posso fazer isso no mesmo local onde eu trabalho, isso é a minha percepção. Tá? Outro colega meu aqui da Conscienciologia pode ser que consiga e se saia muito bem. Eu não consigo. Então eu tenho que fazer essa separação. Que aí os holopensenes vão me ajudar. Se eu tiver um ambiente para poder corrigir prova e trabalho, quando eu entro nele, tudo tende a ser mais rápido do que em outro ambiente. Continuando aqui, você pode falar um pouco sobre o plano de transformação do CEEC no Ecovila? Ainda há esse projeto? Grata. Nós fizemos o Fórum de Responsabilidade Planetária recentemente e tem um grupo de pessoas interessadas, biólogos, ambientalistas, que têm se reunido e querem dar prosseguimento. No final do meu slide tem meu e-mail. Se você quiser, eu posso te mandar mais informações, inclusive te adicionar nesse grupo que vai estar, que tem esse objetivo, né, de trabalhar com a Cognópolis enquanto uma ecovila. Seria assim, a cereja no bolo, né, nós conseguirmos implantar a ecovila, porque ela é reconhecida tanto convencionalmente quanto multidimensionalmente. Aí, gente, nós temos 15 minutos onde eu vou abordar o estudo de caso que nós temos aqui da Torre do Relógio. Urturm, essa palavra, que Urturm quer dizer Torre do Relógio. Graz é uma cidade da Áustria. E vocês vejam, essa imagem à esquerda é a Torre do Relógio em Graz. Essa é uma cidade, a segunda maior cidade da Áustria. E à direita é a Torre do Relógio da Cognópolis Foz. Fica aqui no campus do discernimento. Então nós temos uma experiência muito interessante, porque o ex-proprietário do campus de discernimento, que é um dos campi aqui da Cognópolis, ele é austríaco, nasceu na Áustria, mudou para o Brasil com 16 anos de idade, e ele nasceu em Graz, né, e vendeu essa área para a construção lá do campus, onde funciona a embaixada da Conscienciologia, e tem vários moradores lá que são beneficistas, que são voluntários da Conscienciologia, tem empresas, inclusive, e é onde vai ser construída a Ágora Cognopolita, que é uma praça de cidadania conscienciológica, onde nós vamos ter a democracia direta ou democracia pura, num anfiteatro, uma série de atividades relacionadas ao processo de convivialidade. O Franz, quando ele comprou aquela área, na época, ele construiu um restaurante, que era uma churrascaria, e em homenagem a essa cidade ele construiu uma réplica da Torre do Relógio de Graz, na Áustria. Só que ele construiu essa torre como uma réplica, né, mas deu o uso de uma capela, que é onde casou as filhas dele, e etc. e tal. Então tinha uma série de adornos religiosos, né, e essa capela ela ficou até pouco tempo atrás com todas essas imagens, e era um ambiente muito esquisito, tá? Para não dizer assim, um ambiente muito antagônico ao nosso objetivo aqui da Conscienciologia da Cognópolis. E nós fomos, aos poucos, querendo melhorar o ambiente, né? Eu era o gestor do Polo de Discernimento até setembro desse ano, e eu sempre olhava para aquela torre com uma certa indiferença, porque era uma capela, e a gente sabia que mais cedo ou mais tarde tinha que reurbanizar. Bom, o que nós fizemos? Chegou o dia que nós tínhamos um evento lá grande no discernimento, e nós pensamos em reformar a torre, melhorar, e fomos tirar as imagens sacras, várias esculturas religiosas que haviam nas paredes. Bom, tentamos tirar e o ambiente reagiu. Eu coloquei reagiu entre aspas, por quê? Porque nós estávamos lá com dois serventes, dois caras fortes e tal, de obra. O cara tentou tirar de um jeito, tentou tirar de outro, e quem disse que aquelas imagens saíam de lá?
E eu não sou de ficar tranquilo numa situação dessa. Aí eu pensei, o que tem aqui? Quem que é o dono desse ambiente? Que porcaria é essa? Sabe? Esse ambiente está aqui dentro, é nosso. Aí eu procurei o antigo gestor do discernimento, que é o César Cordioli, e perguntei para ele, César, quando foi vendido o terreno, foi falado para preservar a capela? Aí o César falou o seguinte, Alexandre, não foi falado para preservar a capela, foi falado para preservar a torre do relógio. E eu, até aquele momento, né, eu não sabia que aquilo era uma torre do relógio. Para mim aquilo era uma capela lúdica, uma capela diferente, uma torre diferente. Aí ele falou, você não sabe que da torre do relógio? Eu falei, não, isso é uma torre, uma réplica, em Graz, na Áustria. Aí é que eu fui fazer a pesquisa, né, da torre do relógio, na internet. E descobri assim, o aspecto pitoresco do patrimônio histórico da torre na Áustria com a torre do campo de discernimento. E o mais interessante, em Graz, essa torre ela é um símbolo de resistência da Áustria às guerras napoleônicas. Ela é um pedaço de um castelo que foi preservado, enquanto todo o resto foi dizimado, destruído. Então ela é um símbolo de orgulho, né, de resistência dos austríacos, de Graz, às guerras napoleônicas. Aí a gente viu que tinha uma conotação diferenciada, que aquilo não era uma capela. Só que mesmo assim a coisa não limpava. E aí nós, através do Alexander Steiner, que é um epicom, na dinâmica energossomática que acontece aos domingos, no campo de discernimento, nós levamos essa situação para ele e resolvemos fazer a caminhada energossomática. O que era a caminhada energossomática? Na trilha ecológica Via Florestal, que tem aqui, nós passamos a fazer uma caminhada para sensoriar os ambientes e mapear o que é positivo, o que é neutro e o que é nosográfico ou negativo. E aí vários participantes da dinâmica fizeram essa caminhada 3 ou 4 vezes, exteriorizando energias para poder limpar e melhorar o ambiente. E aí nós vimos que aos poucos o ambiente realmente começou a melhorar. E também caiu a ficha para a gente de que tinha um valor histórico, seria interessante fazer o que a gente chama de roda de memória, que foi uma sugestão da holoteca, da professora Nara Oliveira. Aqui tem as 2 rodas de memória que foram realizadas. Nessa foto da esquerda, vocês podem ver, o segundo da esquerda para a direita é o Franz Kohlenberger, o ex-proprietário. E aqui todos os participantes, a Nara é essa que está aqui ao lado do Franz, do lado direito do Franz. Na outra fotografia, a gente pode ver o César aqui à esquerda, a Miriam, o Franz, os 2 netos e a filha dele. E esse cavalo é um cavalo que ele tinha uma grande estima, porque ele criava cavalos aqui, e ele ficou com uma certa mágoa de ter que tirar os cavalos na ocasião que nós compramos o terreno, que ele vendeu o terreno para a gente. Então isso tudo caiu numa grande máquina de lavar roupa, foi limpado, enxaguado, foi feito uma espécie de um resgate com o ex-proprietário, o Franz Kohlenberger, e o ambiente realmente, a capela a partir daquilo, foi muito interessante, porque aqui eu tenho aqui a segunda roda de memória, que ocorreu no dia 29 de julho desse ano. E só um aspecto que é importante a gente ressaltar sobre a caminhada, a gente tem isso como uma hipótese, de que essa caminhada gerou a descablagem energética parcial ou total. Mas eu não vou colocar toda a responsabilidade na caminhada. Por quê? O campus de discernimento, de um modo geral, ele deu uma deslanchada no momento em que 7 casas passaram a funcionar dentro do campus com TNPCistas. Foi quando houve a mudança de TNPCistas para o campus de discernimento. Então, um conjunto de coisas que resultou na descablagem total ou parcial, que esse é um processo, que deu esse desfecho. A gente coloca a limpeza de rastro com esse proprietário, porque havia um processo de mágoa. Houve a doação de recursos para a reforma da torre. E aí acontece uma série de sincronicidades. E nos anais agora do Fórum da TENEPS, isso tudo que a gente está apresentando é um artigo onde isso está mais detalhado. Mas houve a sincronicidade de um casal que nessa ocasião da roda de memória foi explicado sobre a torre, o significado da torre. E a voluntária disse o seguinte: nossa, eu sempre tive projeções com a Áustria, porque eu já fui em Graz, eu conheço essa torre, seria bom se a gente pudesse reformar. E aí nós conseguimos fazer a reforma, tirar as imagens sacras, embalar com papel bolha, tudo bonitinho, porque isso vai ser exposto na holoteca, em uma teca específica, que vai ter um grande valor. Então isso foi um ganho e um novo ambiente para as atividades da Cognópolis.
Então era um ambiente que era uma capela, que o cognopolita passava perto e desviava os olhos, porque realmente o ambiente, eu não diria ambiente negativo, eu diria um ambiente antagônico ao objetivo da conscienciologia, que é a instalação de uma verdade relativa de ponto. Então, quando eu dei o exemplo da família Adams, lá atrás, no início, você pode ver o seguinte, sempre que tem um ambiente com determinado holopensene, e essa cablagem energética é forte, existem consciexes relacionadas a esse holopensene que estão ali naquele local retroalimentando aquele ambiente. No momento em que nós fazemos um resgate a partir do proprietário, de quem construiu a torre, onde há uma limpeza, onde há uma reconciliação, automaticamente o ambiente essa cablagem começa a ser rompida e o ambiente passa por uma nova, um lava-jato passa a ter uma nova identidade. E hoje a gente está trabalhando como sendo um ambiente com uma identidade de torre do relógio, e não mais um ambiente com a identidade de uma capela. E aí a Cognópolis ganha um novo ambiente. Então, as considerações finais. A instalação de uma Cognópolis inicia na compra de uma nova área, mas se efetiva com a conquista do espaço multidimensional. Então, por exemplo, vamos trazer isso para a nossa realidade, para quem não mora na Cognópolis. Você comprou um apartamento. Então, para instalar o seu ambiente, a sua residência proexogênica, vai passar pela conquista do espaço multidimensional do seu apartamento. Quem morou lá antes? Como que era esse holopensene? Você já se deu conta dessa realidade multidimensional, do ambiente que você está morando? No momento que você conquista o espaço multidimensional, esse ambiente passa a retroalimentar os seus objetivos existenciais. Esta efetivação se dá após a conquista do espaço extrafísico, como eu tinha colocado para vocês. Então, a Cognópolis, a instalação de uma Cognópolis não deixa de ser, até um certo ponto, essa mudança do holopensene aos poucos, mudança do ambiente energético. Ao que tudo indica, a descablagem energética funciona aos modos de uma grande borracha, que vai apagando os borrões ou rastros energéticos nosográficos, propiciando uma nova escrita homeostática. Meio poético esse slide, mas é exatamente isso que acontece. Então, uma hipótese. O estudo de caso da descablagem energética da torre do relógio, podíamos levantar como hipótese que as dinâmicas parapsíquicas formam poderosas ferramentas de reurbanização aos moldes de laboratórios parapsíquicos aplicados à reurbanização dos ambientes paratroposféricos da Cognópolis. É uma hipótese de pesquisa. Convergência. A instalação de uma Cognópolis proporciona uma conexão mais próxima entre as reurbanizações extrafísicas e os intermissivistas ressomados, ao convergir em ações físicas as faxinas crostais e os resgates extrafísicos. Se nós queremos instalar um holopensene intermissivista na dimensão intrafísica, essas ações cotidianas, na rotina, é que vai fazer essa conexão com o extrafísico, porque os amparadores vão apoiar, ajudar a sustentar esses trabalhos e essa conexão é interessante acontecer. Diz respeito ao posicionamento geopolítico territorial da Cognópolis, justamente visando a reurbanização crostal. Então, por que Foz do Iguaçu? Será que a instalação de Cognópolis não seria melhor numa praia deserta, com um holopensene rígido, de energias imanentes? Ou será que a instalação de uma Cognópolis, seu objetivo é a reurbanização, é melhorar, não é justamente onde há um rastro energético doentio, patológico? Então a gente coloca que sim. Agora vai depender, isso não é a gente que decide, são os evoluciólogos, de qual nível dessa patologia que o grupo evolutivo tem condições de sanar, ou de melhorar. Porque se for para sermos engolidos por um ambiente, um holopensene patológico aqui desse planeta, então não vale a pena tentar instalar uma Cognópolis. Então esse saldo, essa balança, é que vai dizer o quanto nós temos condições de reurbanizar. E aí uma hipótese. Quando a instalação de um campus conscienciocêntrico, de uma Cognópolis, começa a acontecer determinados entraves, mini acidentes, problemas burocráticos que retardam os trabalhos. Esses eventuais retardos estariam relacionados à dificuldade do grupo básico em conquistar o ambiente extrafísico, ou seja, fazer a assistência paradiplomática do respectivo encaminhamento da população nativa e antagônica aos novos trabalhos? Eu imagino que sim, porque nós passamos por essas dificuldades não só aqui, mas no Espírito Santo e agora no discernimento também, no polo de discernimento, porque muitas vezes o trabalho trava, isso é no cotidiano.
né? E aos poucos você vai, limpa, resolve, aí o trabalho flui, daqui a pouco dá um outro problema, tem que de novo fazer assistência, e isso de uma maneira até bastante rotineira. Aqui a outra hipótese que a gente levanta é que o docente, ele realmente vai promover uma descablagem energética maior com os ambientes, através dessa itinerância, né, nacional e internacional, ele vai fazer a conexão com os amparadores, com o extrafísico. E aí aqui, para fechar, uma ideia interessante do professor Valdo, logo no início do CIAEC, que era de construir um megálito, uma grande pedra com a inscrição CCCI em vários idiomas, que isso pudesse existir em todas as cognópolis, né, que nós temos e nas futuras, para que isso, de uma certa forma, servisse como uma âncora física, um objeto físico, tirando partido dessa ideia da cablagem cosmoética, para que numa próxima existência, esse ícone ou esse elemento fosse um agente retrocognitor do processo intermissivo, né? Que a gente pudesse tirar partido disso. Então, quando a gente visse aquela inscrição, nós teríamos um choque positivo e a ideia de curso intermissivo, de programação existencial, ela viesse com mais facilidade. E para fechar, gente, é importante só a gente ressaltar de que essas hipóteses que nós estamos apresentando aqui, essas ideias, é um processo contínuo, não é um trabalho acabado, o trabalho não se esgota aqui, muito pelo contrário, a gente apresenta rumos possíveis para essa pesquisa da especialidade da para-reurbanologia. Então fica aqui o convite para arquitetos, urbanistas, e não necessariamente dessa área, né, de urbanização e reurbanização, mas qualquer identidade proexológica ou especialidade proexológica que tenha interesse, né, seja da tenepsologia, da interassistenciologia, da para-reurbanologia, né, pessoas que estão interessadas nessa temática, que venham contribuir, somar. Existe um colégio invisível, que é o colégio invisível da para-reurbanologia, que nós estamos dando os primeiros passos para poder incrementar e desenvolver essa linha de pesquisa que é a para-reurbanologia. A descablagem energética faz parte da pesquisa maior da para-reurbanologia. Então a gente está encerrando por aqui. Eu gostaria de agradecer a todos aí que participaram, as pessoas que fizeram perguntas. E me coloco à disposição, vocês têm aí o meu e-mail, Skype, Twitter, Facebook. Hoje as redes sociais são inevitáveis e a gente acaba interagindo bastante e se disponibilizando para quem tiver interesse de continuar. Ok? Então, muito obrigado e até a próxima.